Olá, eu sou a Lúcia. Welcome to the Present Continuous Tense. Vou-te ensinar algumas regras simples para empregares bem o Present Continuous. O Present Continuous é um tempo verbal e utiliza-se para indicar as seguintes ações. Primeiro, para falar de ações que estão a decorrer no momento. Uma forma fácil de entender o uso do Present Continuous é imaginares que a tua mãe te liga e pergunta-te What are you doing right now? E tu respondes I am watching TV. Também serve para tu falares de uma ação que já foi começada. Por exemplo, a leitura de um livro. I am reading the book Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ou ainda, para falar do que vais fazer num futuro próximo, que já está agendado, que tens a certeza que vai acontecer. Por exemplo, celebrar o teu aniversário ou ires ao cinema com os teus amigos. Next Sunday, I am going to celebrate my birthday. Então, como é que nós formamos o Present Continuous? A regra é muito simples. Tu vais ter o sujeito. A seguir ao sujeito, tu vais ter o verbo auxiliar, que neste tempo é o verbo to be. A seguir tens o verbo principal e ao verbo principal tu vais acrescentar a partícula ing. E depois vem o resto da frase. E neste exemplo eu escolhi I am reading a book. Conforme tu vês, aqui está destacado a vermelho o verbo auxiliar to be conjugado de acordo com o sujeito e ao verbo principal eu acrescentei o ing, que aqui está destacado a verde. Agora tens aqui o tempo present continuous conjugado em todas as pessoas. E tens o seguinte, I am listening to music now. You are listening to music now. As três pessoas do singular, he, she, it, is listening to music now, são iguais. E as três pessoas do plural, que também são iguais, we, you, they, are listening to music now. Então, como é que nós fazemos o negative form, a forma negativa? Ora, a forma negativa é igualmente muito simples. Segue a regra do affirmative form, mas a seguir ao verbo auxiliar, que é o verbo to be, tu vais acrescentar a partícula not. E, portanto, a partícula not fica entre o verbo auxiliar e o verbo principal. E temos, então, o sujeito, o verbo auxiliar, a partícula, o verbo principal e o resto da frase. I am not reading a book. Am, o verbo to be, o auxiliar, está destacado a vermelho. A partícula not, que é que nega a frase, está em azul. Tens o verbo principal, que é o verbo read, e ao qual eu acrescentei a terminação ing, que está destacado a verde. E aqui temos a conjugação do tempo em todas as pessoas. I am not listening to music now. You are not listening to music. As três pessoas do singular são iguais. He, she, it is not listening to music. E as três pessoas do plural, que também são iguais. We, you, they are not listening to music. Então, e como é que fazemos o interrogative form? A forma interrogativa. Ora bom, aqui já tens de prestar mais atenção, porque vais começar pelo verbo auxiliar. Segue-se o sujeito, segue-se o verbo principal, ao qual tu lhe continuas a acrescentar o ing. Então fica, Are you reading a book? Aqui tu tens também a interrogative form conjugada em todas as pessoas. E nota que está destacado a vermelho, em primeiro lugar, o verbo auxiliar, que é o verbo to be. E está destacado a verde
a terminação do ing. Am I listening to music now? Are you listening to music? As três pessoas do singular são iguais. Is he, she, it listening to music? E as três pessoas do plural também são iguais. Are we, you, they listening to music? Quando nós temos uma pergunta de resposta curta, nós temos dois tipos de resposta, os short answers. O affirmative short answer e o negative short answer. Se é affirmative, nós temos de dizer yes. Então nós dizemos yes, I am, yes, you are, yes, he, she, it is, yes, we, you, they are. Se é negative, temos de usar a partícula no, seguido do sujeito, verbo auxiliar e a partícula not. Fica no, I'm not. No, you are not. No, he, she, it is not. No, we, you, they are not. Presta atenção aqui, porque tu usas o verbo auxiliar. Tu não vais usar o verbo principal nas tuas short answers. É o verbo auxiliar. Então aqui tu tens algumas exceções à regra. Mas são fáceis e tu vais conseguir aprender. Repara, eu tenho aqui 3 exemplos de verbos que terminam em E. O que é que vai acontecer? Vai cair o E e tu vais lhe acrescentar o ing. Olha o primeiro. Have, que significa ter. Termina em E, cai o E. Tu acrescentas ing, fica having. Live, cai o E. Live significa morar. Acrescentas o ing, living. Make, significa fazer. Termina em E, cai o E, acrescentas ing, making. Aqui tens outra exceção. Tens uma vogal, verbos que têm uma vogal, terminam numa consoante. Quando acontece isto, tu vais dobrar a consoante final. Olha aqui estes exemplos. Sit significa sentar. Uma vogal, uma consoante final. Tu vais dobrar o T e vai ficar sitting. In swim, que significa nadar, tu tens apenas também uma vogal, uma consoante. A consoante final aqui é o M. Tu vais dobrar o M, vais-lhe acrescentar o ing. Fica swimming. Run significa correr. Uma vogal, uma consoante final. A consoante final aqui é o N. Então, tu vais dobrar o N e acrescentar na mesma o ing. Fica running. Mais uma exceção. Esta exceção é quando os verbos terminam em IE. E tu vais substituir estas vogais, o I e o E, por um Y. E acrescentas na mesma o ing. Então, nestes dois casos, tu tens o verbo die, significa morrer. Tu vais retirar o I e o E, vais substituir pelo Y e acrescentar o ing, fica dying. Lie, termina em IE, significa mentir. Retiras o IE, acrescentas substituis pelo Y e acrescentas o ing, lying. Bom, como tu pudeste ver, é fácil. E se tu estiveste atento ou atenta, agora tu vais conseguir fazer estes exercícios online. Estes exercícios fazes, chegas ao fim, tem check. É o self-control. Tu consegues controlar o quanto tu aprendeste. Se fizeste bem, então vais fazer mais exercícios se assim o quiseres. Se erraste alguns, não há problema. Tu revês este vídeo, voltas a ver onde é que erraste e vais tentar fazer novamente. Tu vais conseguir. Bom estudo! Até à próxima!